Como disse, é uma crise que já se arrasta há um tempo, não é? Parece que só agora é que está-se a registrar, mas quer dizer, neste momento está mais agudizada. O que não se entende é como é que os angolanos não encontram solução à crise. Uma vez que a crise está praticamente desde 2014, já houve mudança de líder, liderança nos destinos do país, ainda assim nada. Um líder que veio e fez muitas promessas. E desta vez que estamos numa situação mesmo complicada, e é claro, de um governo espera-se sempre respostas. Eu quero aqui, logo de início, isso na qualidade de economista, apreciar essas palavras do novo Ministro de Estado para a Coordenação Econômica, o senhor Massano, José Lima de Massano. Eu quero aqui que o Dr. Filomeno acompanhe essas imagens, depois possa aqui tecer algumas considerações em relação às mesmas. Vamos aqui pôr o vídeo, por favor. Falando aos jornalistas no final de uma visita de trabalho às 4 unidades industriais situadas no Polo de Desenvolvimento Industrial de Viana e na Zona Econômica Especial Luanda e Bengo, Massano afirmou que o governo não tem condições para reverter as dificuldades econômicas atuais que o país enfrenta. Nós não temos capacidade de, nesta altura, aumentar de forma repentina as exportações, que era desejável. Nós não temos capacidade de pressionar em alta o preço do barril de petróleo. Nós não temos condição de, em relação à própria produção petrolífera, tomar decisões no curto prazo que vão levar a um aumento da sua produção. Bom, temos que nos agarrar àquilo que está ao nosso alcance. E o que está ao nosso alcance é pormos a economia a trabalhar. Para o ministro, é urgente reduzir o volume de importações, pelo menos de bens alimentares. Nós não podemos continuar a importar todos os meses cerca de 23 milhões de dólares em coxas de frango. Nós não podemos continuar a importar todos os meses cerca de 20 milhões de dólares em óleo alimentar, em óleo de palma, mais de 20 milhões de dólares mês a importar arroz, mais de 20 milhões de dólares mês a importarmos açúcar. Não é sustentável. Bom, mas como já dissemos em outras ocasiões, temos terras aráveis, temos bom clima, temos pessoas para trabalhar, temos vontade. Temos que reunir todas essas capacidades e pôr-nos em campo para fazer acontecer. E isso é o que nos vai dar segurança para frente. Massano afirmou também que o Banco Nacional de Angola vai implementar algumas medidas com vista a alavancar a produção nacional. Doutor Filomeno, são declarações muito preocupantes, apesar de que isso foi no princípio do mês no princípio deste mês, apesar que depois os membros do executivo juntaram-se e tornaram público, quer dizer, um sem fim de medidas para aliviar a situação que o país encontra-se, dentre elas a redução do IVA de 14% para 7% para os bens alimentares, e outras medidas que também foram anunciadas, como o corte nos custos de viagens para o exterior, compra de carros e por aí afora. Mas o essencial é que o ministro, umas semanas antes, veio dizer que Angola não tem solução, ou seja, que o governo não tem respostas aos problemas que a gente enfrenta nos dias de hoje. E ele, quer dizer, tem resposta, mas é uma resposta a longo prazo a que ele apresentou, que é a da produção nacional. Produção nacional, e fala-se aqui, quando se fala de produção nacional, claramente que está-se a falar da diversificação da economia, que é preocupante porque isso não é uma medida nova, quer dizer, ou seja, o efeito da diversificação da economia não é uma coisa para hoje, para amanhã, para depois da manhã, leva tempo, mas o mais grave não é o tempo, o mais grave é o tempo que se vem falando da produção nacional, da diversificação da economia, e nunca aconteceu. E no momento em que as coisas agudizaram-se, eles vêm apresentar a produção nacional como solução, que para mim é mais, quer dizer, uma espécie de uma medida, quer dizer, são respostas no meio do pânico. Como é que o doutor Filomeno, como economista, como é que vê essa situação? Há saída para a situação que nós nos encontramos com este governo? Pois, a questão coloca-se mesmo aí. Portanto, com este governo, naturalmente que não é visível que nós possamos ter alguma saída. Aliás, o discurso do seu Ministro de Estado prova isto mesmo. Não é? Ele foi visitar um polo de desenvolvimento e nós sabemos que já houve uma política há décadas atrás de criar polos de desenvolvimento a nível de várias regiões de Angola,
que seriam, digamos, motores de desenvolvimento nas várias regiões. E o que é que nós sabemos? Sabemos que esses polos de desenvolvimento fracassaram. Portanto, o governo não foi capaz de implementar estes polos, e é aí, num desses polos, que ele vai falar, para falar então que podemos e devemos olhar para as potencialidades que Angola tem para podermos mexer naquilo que nós temos, não é? Mas é evidente, o que o Sr. Ministro diz é aquilo que nós conhecemos desde 1975. Já haviam terras aráveis em 1975, não é? Já havia bom clima também nessa altura. Aliás, ainda melhor do que agora. Os homens estragaram demasiado o clima, não é? Também tínhamos pessoas, não é? E o que é que nós fizemos com todos esses ativos? Não fizemos absolutamente nada. Não é agora hoje, porque o país está visivelmente numa crise, não é? Que esses fatores vão alterar a situação do país quando nós sabemos que se vai manter a mesma política, não é? O Sr. Ministro vir falar que nós não podemos aumentar as exportações e aquilo que o Galvão já comentou. Quem não produz, quem não tem uma economia diversificada, quem não tem uma economia competitiva, e sobretudo nessa altura o nível de competitividade da nossa economia está a baixar dramaticamente, não é? Então nós não temos naturalmente condições para exportar, não temos nada para exportar, tirando o petróleo, porque houve uma opção do governo, uma opção clara de ser um país monoprodutor, não é? E também foi uma opção clara de ser um país altamente importador. Angola não fugiu de modelos que já existiam na África em 1970, estavam perfeitamente comprovados, e, portanto, nós já podíamos ter aprendido com a experiência desses países de serem países de import-export. Porquê que os países são países de import-export? Exportam matérias-primas e depois importam tudo. Querem importar bens de luxo, querem importar grandes carros, querem formar uma elite extremamente possidente, cheia de dinheiro, querem ver o dinheiro a fluir nas suas mãos e, portanto, nunca tratam com atenção os grandes ativos, que agora estamos a dizer, temos terras aráveis, mas isto até os músicos já cantam. O nosso chão tem tudo. Então não ouviram, não é? Quer dizer, não ouviram isto até hoje, não é? Não se ouviu todos os conselhos para a diversificação da economia, da necessidade de investir menos no petróleo para canalizar investimentos para outras áreas, para a indústria, e porque o país tem condições de matérias-primas para alavancar as suas próprias indústrias, indústria da construção civil, temos tudo para ter uma indústria de construção civil e podermos construir prédios baratos, não é? Devemos dizer que no tempo colonial, em 1965, estava a ser construído um prédio por dia em Luanda. Um prédio por dia. Isto é possível porque, de facto, Angola tem todos os materiais de construção. Mas deu-se atenção a isso? Não se deu, não é? Mexer no preço do petróleo é, de facto, impossível. Nós estamos fortes de dizer. Angola é um price taker. Apesar de que Angola está na OPEP e a OPEP pode fazer algumas habilidades para mexer no preço, mas não somos nós que conduzimos o preço do petróleo. E nós sabemos que a economia de petróleo é uma economia volátil. E por ser uma economia com preço volátil, significa que as finanças do país, ora estão altas e ora estão baixas. É preciso que haja uma política económica que, consciente deste fenómeno, saiba amealhar quando temos mais e, portanto, e pegar deste dinheiro, investir na economia para diversificar. Isto nunca foi feito. Todos nós sabemos que os angolanos, até lhes era permitido sair com $15.000 cada pessoa, cada vez que saísse uma viagem para o exterior do país, de maneira ilimitada. E agora podemos imaginar a dilapidação das finanças do país, com famílias extensas e, sobretudo, com aquele grupo que tem muito Kwanza,
como é que, digamos, dilapidaram todos esses dólares do país, mas isto foi uma política que foi implementada. Portanto, eu penso que o que aconteceu em Angola foi um desprezo por criação do mercado interno. Quando falamos do mercado interno, estamos a falar numa indústria, estamos a falar na circulação de bens e produtos, estamos a falar na potencialização do empresariado nacional e de agentes económicos competentes, e nós sabemos que hoje em dia estamos a importar 23 milhões de dólares de coxas de galinhas, quando nós vamos ali para o interior do país, até comemos boa galinha, que não é o algodão que nós comemos aqui em Luanda. Portanto, nós vermos a economia, digamos, na base da demagogia, não é? Tentamos alegrar com produtos conjunturais as populações e chegou-se, digamos, a este ridículo. Chegou-se a este ridículo, não é? Quando o que é preciso é criar as condições ambientais no campo para que, efetivamente, a agricultura e a pecuária familiar se desenvolvam, não é? Porque elas permitem não só, digamos, o consumo das famílias, mas também alimentam o próprio mercado, como ficou claramente visto no tempo colonial. Portanto, o que nós temos aqui que dizer é que grande parte dos empresariados que de maneira independente quiseram trabalhar foram combatidos. Conheço muita gente que esteve a trabalhar neste setor pecuário, que não pode desenvolver, digamos, as suas criações porque não estavam alinhados, não é? E é isso que nos faz dizer e é esta crise que nós hoje estamos a verificar, começa a ficar destampada a chamada crise de regime, né? Ou seja, o modelo de governação, a maneira como nós estamos a governar este país com o sistema de partido único, cada vez mais está efetivamente em crise. Portanto, não é só uma crise económica, e esta crise económica é preciso dizer que é uma crise de estrutura, não é meramente uma crise conjuntural. Não é nada que seja meramente passageiro. Não é. Não é uma crise que depois requer mesmo reformas muito grandes. Mas essa crise... Quebrar para reconstruir, né, doutor Filomeno? Exatamente. Portanto, é que aqui um emaranhado de crises, não é? Um emaranhado de crises. E portanto, o que acontece no nosso país é que este país não tem pontos de apoio. Ou seja, você tem uma crise económica de inflação e desemprego, não é? Mas depois você, por exemplo, não tem, no que diz respeito ao desemprego, você não tem mecanismos de proteção social, você não tem sistemas de reconversão dos trabalhadores que caem no desemprego por questões, por exemplo, tecnológicas portanto, dar oportunidades com nova formação para que esses trabalhadores depois possam retomar outros empregos, não é? Significa que quando você vai debelar uma crise, não tem pontos de apoio e, portanto, as coisas aprofundam-se. E este é que é o problema da crise global que o nosso país está a atravessar. Porque, sim, senhora, nós temos terras aráveis, temos pessoas, mas o que é que se passa com as pessoas? Algumas pessoas, não é, têm oportunidades. Agora, o número de pessoas que deveria ter oportunidades para poderes produzir a quantidade que o país necessita, não é? Devido ao sistema que nós temos de acumulação primitiva que privilegia um grupo minoritário. E então nós não vamos conseguir resolver ou maximizar as potencialidades das pessoas. Porquê? Porque choca com o regime. Não é? Choca com o regime. Repara que, inclusive, agora o Banco Mundial parece que está a alavancar um empréstimo de 300 milhões para ver se há, pelo menos, uma dispersão do crédito por pessoas que não são pessoas do sistema. Porque hoje em dia o sistema bancário, eu ainda há pouco tempo estive no Cuma, no Ambo,
E um dos grandes problemas do CUMA é que as cooperativas agrícolas só têm direito a adubo e financiamento aquelas que são capitaneadas pelas pessoas do MPLA. Então, é isto que é a grande contradição. Quer dizer, você precisa, para resolver um problema económico, de mobilizar toda a gente, mas o sistema, ele próprio está concebido para que isto não aconteça, não é? E, portanto, era necessário que existisse uma predisposição do próprio regime para romper com este sistema de partido único, não é? Que é um sistema que altera a estrutura de oportunidades. As oportunidades são apenas para um grupo minoritário, não é? Para podermos, então, alavancar a economia. Então, o grande problema do nosso país é exatamente esse. Nós queremos resolver um problema, mas não temos nada em que nos possamos apoiar para a solução desse problema, não é? Sim, temos terras aráveis, o clima é uma coisa que não depende também de nós, não é? O clima está aí, é dado por Deus, não é? Não depende de nós. As terras aráveis estão aí, mas o problema é que a opção tem sido a opção da importação. Agora, como não há dinheiro disponível na quantidade que se pretende, porque esta quantidade tem que uma parte ir para a corrupção, outra parte ir para o desperdício, só uma pequena parte é que vai mesmo para o subsídio. Portanto, essas condições começam a não estar tão folgadas assim, porque a crise financeira descambou, inclusive, numa crise de tesouraria. É incrível como é que um país como o nosso está com dificuldades de pagar salários à função pública. Não é? Uma crise clara de tesouraria. Não é? Dr. Filomeno, crises dessa natureza, quer dizer, são catalisadores de muitos problemas sociais, inclusive sublevações populares. Exatamente, porque toca de uma maneira muito dramática no bolso das pessoas, não é? Quer dizer, estamos a ter uma crise de tesouraria num contexto em que você, inclusive, tem o aumento dos preços, tem inflação. Uma inflação que é provocada por dois fatores conjugados, não é? Pela desvalorização da moeda, porque tens uma economia de importe, importar, e, portanto, também importas a inflação, não é? Também importas a inflação, não é? Via desvalorização, não é? E, por outro lado, o impacto do aumento dos preços de combustíveis, que mostra uma política económica perfeitamente insensível, não é? Fazer aumentar o preço da gasolina em 100% é um drama, é drástico, porque se nós sabemos que até o pastel de nata vai aumentar o preço, tudo aumenta, né? Aumentam os serviços, porque as pessoas têm que se deslocar para ir para um certo sítio para prestar um serviço, e quando se deslocam têm que pagar mais, não é? Aumenta todos os produtos, porque o transporte é uma variável fundamental. Chegamos a Luanda e estamos a ver todo mundo a movimentar-se, não é? Significa que se o combustível aumenta, mesmo que alguns grupos económicos sejam efetivamente compensados, não é? E a compensação é essa que nunca mais chega, entretanto, não é? Mesmo que isto aconteça, não é? Há um aumento, isto acontece em qualquer lado do mundo, há um aumento de todos os preços. E é o que nós estamos a ver. Nós estamos a ver que de maio a esta parte, e digamos, o impacto do combustível nos últimos tempos, os preços aumentaram mais de 40% no mercado formal e no mercado paralelo aumentou muito mais, aumentou para aí cerca de 60%. Portanto, isto num contexto em que a pessoa tem menos dinheiro, porque inclusive os salários não têm acompanhado a inflação ao longo deste tempo, é um outro problema grave que conduz ao empobrecimento das populações, não é? Fazer-se esse aumento do preço de combustível realmente é para quem não tem qualquer tipo de sensibilidade. Estão a tentar-se implantar um conjunto de medidas, baixar o IVA, corte das viagens, não compra de carro, sim. Eu quis fazer essa pergunta ao Dr. Filomeno Vieira Lopes. Como economista, isso são medidas paliativas, não? Qual é o efeito real numa economia tal como está a nossa?
Pois, não só são medidas paliativas, não é? Como também e fundamentalmente falta aqui um outro ponto de apoio. Nós nunca tivemos um governo sério, nós nunca tivemos um governo que diz, epá, pus isto no papel e isto vai acontecer, não é? Portanto, nem sequer vão ter capacidade, porque é uma luta muito grande. Porquê é que o António recebeu o carro e eu agora não vou receber? Será que vão conseguir É. abdicar das viagens que eles Vai-se tanto encontrar gostam? mil caminhos, vão encontrar mil caminhos, Golavuns. Nós conhecemos esse país, conhecemos a mentalidade desta elite, não é? Vão encontrar mil caminhos para continuar a ter os mesmos privilégios, não é? Portanto, não há moral, porque todos têm pedra no sapato, não há moral para que essas medidas que afetam certos grupos que até já têm bastante, mas vou-lhe contar, por exemplo, uma história de um assessor do Presidente da República. Foi dado como assessor do Presidente da República e não fazia nada. Nem era chamado para dar conselhos, nem absolutamente nada. Pronto. Mas, entretanto, ele, perante os amigos, gabava-se, dizia, olha, sou assessor do Presidente da República, não faço nada, mas pelo menos tenho as minhas senhas de combustível. Está a ver como é que o país é? Isso é grave. Portanto, não há seriedade, não há este ponto de apoio, você ter uma administração organizada. É como a questão do IVA também. Não tinha uma administração organizada e aconteceu o que tem vindo a acontecer com o IVA. De fazer agora essa diminuição do IVA nessa altura é outro também grande problema. E depois, num contexto de aumento de preços, o que nós também depois verificamos é que, e perante também a estrutura social que nós temos na administração, nos serviços, etc., nós vamos começar a ter situações de mais roubos, de mais corrupção, mais truques no setor público. Quer dizer, isto vai ter consequências dramáticas, muito grandes mesmo, de maior desorganização dos próprios serviços. O funcionário também não está satisfeito, tem que encontrar uma maneira e uma forma de ir buscar mais algum. Portanto, quer dizer, essas medidas paliativas, primeiro, demoram tempo a criar efeitos, não é? Enquanto que o efeito do aumento do preço do combustível é rápido, Pois, não é? pois. Caminha muito rapidamente. O efeito destas medidas são muito... Mas agora, imagina, você está aqui a dizer que vai cortar a compra de carros e não sei o quê, quando há bem pouco tempo tomou a decisão, e já conhecíamos a situação económica do país, de afetar carros aos conselheiros do Presidente da República, o Conselho Económico e Social, e carros extremamente caros. Depois veio, doutor Filomeno, foi do Conselho da República, depois foi a frota de carros que ele comprou dos Mercedes Maybach, que cada unidade são cerca de 200 mil euros. Veio os carros que dá com os ministros, aos juízes conselheiros e por aí afora. Ou seja, primeiro deu os carros, distribuiu, e quando viu que já não necessitava comprar mais carros, então decidiu dizer que, olha, vamos cortar a compra de carros. Então qual seria a boa medida? Retirar os carros em excesso a toda esta gente e vendê-los. O mercado depois está a ter dinheiro. Isto é que era medida eficaz. Isto pode-se fazer em 24 horas. Mas há coragem política para fazer isso? Mas, doutor Filomeno, aí na peça que a gente passou, uma coisa também que me intriga, e eu gostaria de ouvir aqui a opinião do doutor Filomeno. No fim, a repórter diz que o ministro garantiu que o banco vai implementar algumas medidas para alavancar a produção nacional. Como é possível que o senhor José de Lima Massano, que esteve, aqui em inglês dizia-se donkey years, quer dizer, ficou um sem fim de anos a liderar o banco, enquanto esteve no banco, não usou as medidas, ou seja, não aplicou as medidas para alavancar a produção nacional. Depois dele sair do banco, é que vem dizer que o banco também, se ele saiu do banco já no meio dessa crise, será que é uma forma de manipular os angolanos? Eles subestimam a nossa inteligência? Não têm respostas, e por não ter respostas dizem o que lhes vem na mente? Que é muito estranho isso.
O regime ainda está muito à vontade. Eu penso que a consciência dos angolanos já não está tão bem assim, mas ainda continua com processos de estupidificação, digamos, dos angolanos, que diz-se tudo que vem na real gana, porque em última instância o que determina a vida é o poder. Tem forças armadas, tem os bancos sob controle, etc. É assim que eles pensam. E isto não tem absolutamente sentido nenhum. Portanto, qual é a função do Banco Central? É o controle da inflação. Esta é que é a função fundamental do Banco Central. Né? Tem um comitê monetário, toma um conjunto de medidas no sentido de controlar a inflação. Controlar a inflação significa controlar a massa monetária que está, digamos, em circulação, uma massa monetária que não seja muito exagerada relativamente aos bens reais da produção, para não provocar o aumento dos preços.